Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estudar os mecanismos de defesa do ego. Eles estão colocados aqui no quadro. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas sempre lembrando que os mecanismos de defesa, assim como tudo na psicologia, eles acontecem sempre como um arranjo, sempre associados uns aos outros, não de uma maneira isolada. A gente isola para ficar mais fácil do ponto de vista didático da gente compreender. São processos inconscientes, certo? Eles têm como finalidade reduzir a ameaça ao ego. São mecanismos de defesa do ego. A visão da psicologia analítica é de que são processos adaptativos. Auxiliam no encontro do ego com o self. E sempre aquele entendimento que valoriza os processos da natureza, a sabedoria da natureza. Então, às vezes a gente tem uma tendência em psicologia a pensar nos mecanismos de defesa como se fossem negativos. E não necessariamente. O Jung vai nos mostrar o quanto eles podem ser adaptativos e nos auxiliar no nosso crescimento, no processo de individuação. O que é negativo, o que é patológico, é quando a gente fica preso em um deles. Quando a gente usa alguns deles excessivamente. É muito interessante quando a gente pode dispor de vários mecanismos, que a gente possa ter uma variedade, e aí a gente vai ter uma riqueza psíquica. A gente vai conversar então um pouquinho sobre cada um deles, e aí ao final a gente tenta fazer essa junção de novo. Certo? O primeiro é a negação. Como os nomes deles já dizem, é exatamente isso, é negar a realidade. No processo de negação, a gente procura isolar um sentimento ou um comportamento ou a própria realidade em si, fazer de conta que ela não existe. A negação é fazer de conta que aquele sentimento, que aquela realidade não existe. Só que não é um fazer de conta consciente, são processos inconscientes, eu repito. Então, a pessoa não se dá conta, mas ela faz de conta que aquela situação não existe. É uma recusa em aceitar. Para vocês terem uma ideia, eu lembro quando eu tinha uns 18, 19 anos, acho que o meu cachorro morreu, um cachorro que eu tinha desde a infância, e aí já tinha se passado um mês, 2, e eu me dei conta que eu estava juntando comida para dar para ele. Louca, né? Já está no poste. Negação, de repente, eu me esqueci que o cachorro não estava mais ali, por ser uma realidade desconfortável, de ser aceita, a vontade de negar aquela realidade inconsciente, e aí depois me dei conta que não, o cachorro estava morto, então não tinha nada que estar juntando comida, estava pirada. Então, é uma negação da realidade. A gente tem exemplos, por exemplo, pessoas alcoolistas que negam que são alcoolistas, então acham que não tem problema nenhum. Tá, qual é o problema de eu beber todos os dias ou todo final de semana? Não tenho nenhum problema com isso. Então, eu lembro uma paciente que eu tinha que ela passou por uma situação muito difícil de um câncer e ela, apesar disso, é uma pessoa muito otimista, ela conseguia se sentir muito feliz, mesmo passando por aquela situação. E ela vinha para o consultório com muito medo, ela dizia, tá, mas será que isso que eu estou fazendo não é uma negação? O quanto disso é saudável? Eu chego na frente do médico, ele me orienta sobre a quimioterapia, estou perdendo cabelo e tal, mas eu estou feliz, ai, azar, sabe? Eu sei que vai dar certo, eu sei que eu vou me curar. Não é uma negação. Negação é a pessoa achar que está tão bem que esquece de fazer o tratamento. É a pessoa que faz um exame, descobre que tem câncer e não vai no médico. E vai no médico, sei lá, 6 meses depois, quando não tem mais muito o que fazer com relação àquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque uma visão mais superficial poderia entender que ela estava fazendo uma negação, quando, na realidade, talvez uma partezinha de negação possa ser saudável. Tá bom, talvez ela estivesse negando o sofrimento, o medo que aquilo estava proporcionando, mas aquilo não impedia que ela fizesse adequadamente o seu tratamento e teve uma resposta muito positiva. Foi um câncer bem agressivo e ela conseguiu se curar. Então, a gente vê que isso pode ser um recurso bem interessante. A formação reativa é quando a gente, para impedir a expressão
de sentimentos ou pensamentos que são inaceitáveis para o ego, a gente exagera no seu oposto. Então, a gente tem um sentimento ruim, e aí a gente exagera num sentimento bom para não entrar em contato com aquele sentimento ruim. Lembro de um caso de uma pessoa que fez enfermagem, não gostava da enfermagem, fez por pressão dos pais, e aquilo era muito incômodo para ela, e muitas vezes ela se pegava discursando o quanto a enfermagem era uma carreira maravilhosa. Então, essa coisa compensatória, esse exagero. A gente pega alguns casos, por exemplo, de mães que se preocupam exageradamente com os filhos, e isso pode ser um reflexo de uma hostilidade com relação ao filho. E aí aquela coisa que a gente conversa muitas vezes, como é que eu vou ter uma hostilidade com relação ao meu filho? Aquilo é tão ruim da gente aceitar em nós mesmos, que a gente exagera no oposto, exagera na preocupação, exagera no apego. Então, aquilo vai além do amor, do cuidado. É uma superproteção que pode estar sendo um mecanismo de defesa, uma formação reativa para um sentimento hostil, que a gente não quer aceitar, que a gente não consegue ver. Ou então, uma pessoa que é demasiadamente valente, aquilo pode estar escondendo um medo oculto, certo? Algumas vezes a gente vê quando a pessoa precisa apresentar um trabalho e aí está com muito medo de apresentar aquele trabalho, é o primeiro a apresentar. É uma tentativa assim, de já se livrar logo daquilo. Aquilo é tão ansiogênico que eu já vou apresentar logo para me livrar. Parece que a pessoa está adorando tudo que ela quer fazer, aquela apresentação. Não, ela quer sair daquele desconforto que é ficar sentindo aquela ansiedade. Mas eu já fiz isso várias vezes. Uhum. Nós fazemos isso várias vezes. Aliás, nós fazemos todos esses aqui muitas vezes. Que bom se a gente fizer um pouco de cada. Que bom se a gente não ficar preso num deles, nem fazendo excessivamente, nem funcionando exclusivamente através de um deles. Mas vocês vão ver, e não se preocupem com isso, que a minha ideia de trazer alguns exemplos assim bem cotidianos é justamente para isso, porque a gente vai se identificando e aí vai tomando consciência quando a gente faz isso. E quando a gente faz isso, é quando o nosso ego está com dificuldade de administrar aquela situação de um outro jeito. Talvez se a pessoa estivesse super tranquila para apresentar o trabalho, tô super a fim de apresentar, mas se um vai na frente, não tem problema. Mas aquela ansiedade de ser a primeira, muitas vezes mostra a ansiedade de se livrar daquela tensão. Isso é uma formação reativa. Racionalização é tentar utilizar razões lógicas para justificar os sentimentos ou os pensamentos inaceitáveis. Sabe aquela coisa assim, eu nem queria mesmo? A pessoa quer muito uma coisa, não pode ter, e aí vem aquela sensação assim, mas eu nem queria mesmo isso aí. E aí a gente dá essa desculpa para nós mesmos. Então são boas desculpas para as nossas atitudes, para os nossos fracassos. E, de novo, não é uma dissimulação, não é uma mentira, é um processo inconsciente. Sem querer, a pessoa reage assim. Eu nem queria mesmo. Tomam fora do fulano, da fulana, porque quem tinha um grande desejo. Não, mas ela nem era tudo aquilo. Não era tão interessante assim. Ou então, quando a pessoa usa, no exemplo do alcoolista, que eu disse antes, né, o alcoolista pode negar, não tem problema nenhum, posso continuar bebendo, pode utilizar a racionalização, arrumando um monte de justificativas. Não, tudo bem, eu bebo mesmo, mas é porque o meu casamento está muito difícil, o meu emprego está muito difícil, e aí dá milhões de argumentos para justificar aquele comportamento. É um jeito de não admitir que está com problema, que fracassou, que não se deu bem, que se frustrou. Essa é a racionalização. E como a nossa sociedade ela valoriza muito a racionalidade, a gente não é educado a olhar para as emoções e para os sentimentos. Então,
tudo isso, aí considerando o contexto no qual a gente está inserido, estimula ainda mais processos como esse. A intelectualização, ela é parecida, mas ela vai um pouquinho além, não só arrumando uma razão lógica, mas arruma uma série de explicações, faz uso de um monte de teorias para não entrar em contato com um afeto, com um sentimento. Eu lembro do caso de um médico que eu atendia que tinha problemas na sua vida sexual. E aí, quando a gente ia conversar sobre essa temática, aquilo era tão difícil para ele que ele começava a falar em teoria com toda aquela nomenclatura técnica utilizada pela medicina. Parecia dois médicos discutindo o caso de um paciente. Quando, na verdade, o propósito era para ser muito mais simples. Poder entrar em contato com o afeto, com o sentimento de frustração, de fracasso na sexualidade. Mas ficar falando intelectualmente sobre o assunto era mais fácil. Porque para aquele eguinho, naquele momento, se contatar com aquele material não era insuportável. Então, a intelectualização faz isso. Um outro caso, uma pessoa que foi transferida de emprego para uma cidade distante, bem longe dos pais, e aí se pega argumentando o quanto aquilo vai ser bom, importante, interessante, o quanto vai ser benéfico ir para aquela cidade. Vocês entendem que uma coisa não exclui a outra? Não é que não seja verdade. Sim, vai ser muito bom para o crescimento de todos, vai ser interessante ir para aquela cidade, mas naquele momento, como está doído poder fazer essa separação, a pessoa foge de contatar essa emoção, argumentando um monte em favor dessas justificativas intelectuais. Porque vocês estão me olhando com uma cara tão engraçada que eu fico pensando assim, daqui a pouco o pessoal está achando que, tá, mas não é bom ser transferido de emprego para uma outra cidade, não pode, a pessoa não pode ter razão? Sim, as coisas não se excluem. Ah, mas a pessoa não pode estar dizendo isso sem estar fazendo uso de uma intelectualização? Pode. Por isso que a gente vai precisar observar caso a caso. Por isso que não dá para sair analisando todo mundo na rua. Mas é interessante a gente se observar. Quando a gente está usando muita teorização, às vezes é para fugir do contato com uma emoção. Quando a gente está muito... realmente, eu não queria muito aquilo mesmo, cabe a gente olhar. Será que eu não queria? Como é que está para mim lidar com essa frustração? Certo? A intelectualização dentro da doutrina espírita estudam demais, mas a oração, o bem, a caridade, né, a prática fica. Muito demais. E, inclusive, um dos propósitos da Joana de Ângeles, ao trazer a série psicológica, é justamente nos auxiliar nisso, da gente poder trazer para dentro, porque a gente acaba usando mecanismos como esse para se distanciar. E a gente não, e vocês lembram? Estou tentando me recordar qual é o livro, se era do Manuel Filomeno de Miranda, eu acho que era Na Próxima Dimensão, talvez. Enfim, não tenho certeza, vê se vocês me ajudam. Mas que há o relato de um hospital psiquiátrico na espiritualidade, onde tem uma ala só de espíritas. E aí eles... Não é do Filomena. E aí eles passam aí por aquela ala e tem os médiuns, os espíritas dentro ali do Inácio Ferreira, eu acho que é do Inácio Ferreira. E aí tá lá o pessoal, nós, né, daqui a algum tempo, recitando. Ah, porque na questão tal do Livro dos Espíritos, porque não sei o quê, lá no Hospital Psiquiátrico, na espiritualidade. Fora da casinha. Então, como isso é importante, né? Às vezes a gente acha que o excesso de conhecimento é libertador, às vezes é o contrário, às vezes nos escraviza quando a gente usa contra nós mesmos. E a gente vê dentro da minha profissão, no caso, pacientes que são psicólogos, como é difícil às vezes, porque a gente tem essa tendência a ficar usando a teoria também. Aí é muito fácil ir para uma sala de terapia e começar a se analisar, para não se entregar para o terapeuta.
para ficar na teorização, aí ficam dois psicólogos debatendo junto, ao invés da pessoa poder olhar para a sua dor. Então, o processo é para ser mais simples do que parece. É para simplesmente a gente poder olhar para aquilo que dói, para aquelas nossas emoções, aceitar aquilo que a gente está sentindo, sem alimentar aquilo que vem da sombra, né? Sem alimentar aquelas coisas negativas, mas podendo aceitar. Então, a intelectualização é essa. Vocês, eu não sei se, acho que não está muito em alta agora, mas tinha um seriado que algum tempo atrás estava se vendo bastante, que é o Big Bang Theory. O personagem Sheldon, super obsessivo e intelectualizava. Aquele é um exemplo assim bem extremo de não ter contato com o campo das emoções. Projeção. Atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa. Então, não sou eu que estou com inveja, com raiva. É o outro. Já falamos aqui, aquela puritana que hostiliza muito a mulher vulgar. Por quê? Porque está projetando a sua própria vulgaridade, que está num nível mais inconsciente, naquela mulher vulgar. E por isso aquela pessoa provoca um rechaço tão grande, um incômodo tão grande. E a projeção entra naquela formulazinha mágica que eu adoro dizer, que aquilo que nos perturba, nos irrita, nos incomoda, no outro está dentro. Então a projeção, uma pessoa, acontece assim, por exemplo, a gente vê nos casos de ciúme patológico, muitas vezes o sujeito é muito ciumento, porque projeta na companheira, no companheiro, os próprios desejos. Então, a pessoa tem desejo por 1001 afora e acha que é o cônjuge que está traindo ele, ou que está tendo esse interesse. Então, é uma projeção. Ou então, de um outro jeito, lembrando agora de uma pessoa que tinha uma atração por um professor dela, e ela contava para as amigas que o professor é que estava dando em cima dela. Não estava nem aí para ela, coitada. Agora, o interessante é que o seguinte, o Jung vai dizer que a projeção é também um recurso do ego que, se por um lado faz esse processo para evitar entrar em contato com esses elementos em si, para evitar confrontar isso, porque nesse momento não se sente em condições para isso, aquilo é demais para o ego naquele momento. Por outro lado, é uma tentativa do inconsciente de aproximar a pessoa daquele material. Eu tenho um material dentro de mim que está sendo muito difícil de eu admitir que é meu, está sendo muito difícil de eu confrontar, então eu projeto no outro e fico brigando com o outro. Estou brigando com o outro porque está em mim e está sendo difícil de eu brigar comigo mesma. Mas ainda assim é uma tentativa do inconsciente de fazer com que eu me aproxime. Mesmo que eu esteja brigando com o outro, eu estou entrando em contato com esse material. Até o momento que eu possa me dar conta que aquilo é meu, e aí entrar em contato direto com aquilo que é meu e poder dar um novo destino para isso. Vocês entendem o quanto a natureza é sábia, o nosso inconsciente é sábio, e por que ressaltando isso? Porque a gente tem a projeção, dentro da psicologia a gente tem alguns mecanismos de defesa que são entendidos como mais complexos ou um pouco mais primitivos. O Jung vai dizer que essa qualificação ela não é tão importante, que mais importante do que isso é a maneira como nós vamos fazer uso desses mecanismos. Mas ainda assim, a gente diria, na psicologia o entendimento seria que a projeção, a negação, a formação reativa seriam mecanismos um pouco mais primitivos, mais toscos, né, usados mais nos quadros de patologias mais graves, e outros como a intelectualização, a sublimação, que a gente vai ver em seguida, são mais complexos, são usados por psiquismos que estão mais elaboradinhos, mas ainda assim, mesmo que a gente pegue um caso da projeção, ainda assim é uma tentativa do nosso psiquismo de entrar em contato, de fazer com que aos pouquinhos a gente vá tendo condições de entrar em contato com esse material que inicialmente é insuportável. Porque a vida vai
proporcionar esse espelhamento. A gente vai se espelhar no outro. Devagarinho a gente vai tendo contato. Nesse caso que tu disseste que é mais grave, dependendo do psiquismo de cada um, né? A negação, a formação reativa, a intelectualização. Não sei, é no caso daquelas pessoas que têm o ego muito inflado. Pode ser no caso do ego mais inflado, Sim. do eguinho mais fragilizado, nos quadros de psicose, mas não só, tá? Porque assim, mesmo uma pessoa saudável psiquicamente, é isso que eu quero dizer, assim, a gente vai ter esses mecanismos que sempre, em todos nós aqui no plano terreno e espiritual do nosso estágio evolutivo, vamos dizer assim, a gente vai ter. Mas pessoas com um quadro mais patológico, com um ego mais fragilizado, um ego muito inflado, vão fazer uso mais intenso disso. E muitas vezes vão fazer uso só de mecanismos assim. Ou daqui a um pouco vão fazer uso só dessas 3 que eu citei. Não vão conseguir diversificar mais, né? Se a gente for pegar um caso muito grave, assim, de uma esquizofrenia paranoide, por exemplo, eu me recordo porque quando eu estava estudando psicologia, eu fiz estágio no Instituto Psiquiátrico Forense, aqui em Porto Alegre, e aí são casos gravíssimos, assim, de falta de contato com a realidade, a ponto das pessoas terem cometido algum crime e aí, por isso, estarem internadas lá. E eu lembro de um caso de um senhorzinho que ele tinha cometido um homicídio, ele tinha matado uma pessoa porque ele achava, era um vizinho, porque ele achava que o vizinho ia matar ele. Ele estava constantemente esperando ser morto por aquele vizinho, até que ele vai lá e comete o homicídio. Então, isso é uma projeção muito intensa num quadro patológico, né, onde ele acaba fazendo uma atuação daquele conflito dele. O vizinho não tinha nada contra ele, o vizinho não estava ameaçando ele de morte. Mas dentro daquela loucura dele, ele projetou de uma maneira bem concreta, assim, né? Identificação. É quando a gente busca algo de valor no outro, se a gente buscasse para nós aquele elemento de valor que a gente percebe no outro. Como se a gente quisesse engolir a pessoa, se apropriar daquele conteúdo, que também é um meio de se aproximar daquele conteúdo, né? É uma tentativa de aumentar o valor pessoal através desse elemento que a gente busca no outro, esses atributos que a gente percebe num indivíduo que é admirado por nós. Um exemplo, um adolescente que precisou fazer um longo período de tratamento com fisioterapeuta para reabilitação, e aí ele acaba se identificando com o fisioterapeuta e nasce o desejo de fazer fisioterapia. Ele se identifica com aquela figura, com aquele profissional. Então vocês veem que é um mecanismo de defesa mais elaboradinho. Propicia que a pessoa também busque estudar alguma coisa e tal. Então ele foi também se tornar fisioterapeuta a partir daquela experiência que ele teve de ser tratado com a fisioterapia por um longo período. Né? Foi a partir de uma identificação. Agora, isso pode acontecer de um modo patológico também. A gente costuma chamar da identificação com o agressor. Talvez vocês já tenham ouvido esse termo. Pessoas que sofrem agressão durante muito tempo, abuso sexual, e aí por não conseguir administrar aquela situação, acaba fazendo uma identificação com a figura do agressor e passa a se tornar um agressor também. E aí por isso que a gente vê esses quadros de repetição em família, de uma pessoa que sofreu abuso e aí por sua vez abusa. E as pessoas se perguntam, mas como assim se passou por isso, sabe quanto é horrível, como é que faz a mesma coisa? A pessoa não consegue sair daquela doença e nessa identificação com a figura do agressor passa a repetir a agressão. Então é um jeito de usar esse mecanismo de defesa de uma forma patológica. A repressão, agora ali do outro lado, é bloquear da consciência sentimentos ou experiências desagradáveis. Eu lembro de uma amiga minha, anos atrás, que sofreu um acidente de moto. Foi um acidente leve, ela não se machucou, uns arranhõezinhos assim, nada demais, mas ela bloqueou.
ela lembra quando pegou a moto para sair e o resto ela perdeu o acesso àquela lembrança. Sendo que as pessoas que tiveram contato com ela sabem que ela estava acordada e tudo, não foi assim porque ela perdeu a consciência, vocês entendem? A pessoa estava consciente, caiu da moto, se machucou e tal, foi para o hospital, teve que fazer umas... ela reprimiu. Então aquilo sai da consciência, porque aquilo foi um susto tão grande, foi uma experiência tão dolorosa, ela não conseguiu processar aquilo de um outro jeito, apaga. Mas aquela informação está lá, só que perde o acesso da consciência. Isso é uma repressão. Isso tudo eu estou dando alguns exemplos, assim, mas vocês devem daqui um pouco lembrar de milhões de outros, podem trazer para a gente pensar juntos. Né? A repressão também é outro mecanismo que a gente vai usar o tempo inteiro, tanto que a gente não lembra da maioria dos fatos da nossa infância. Alguns lembram mais, outros lembram menos, alguns lembram a partir dos 3 anos de idade, outros 4, outros mais tarde, começam a ter as lembranças. Onde é que ficam essas informações? Porque a gente não perde. Então elas ficam no inconsciente, elas são reprimidas, não só por serem dolorosas, porque a gente tem uma série de dados, de informações que ficam reprimidas também por causa da incapacidade do nosso cérebro físico de dar conta, de lembrar de tudo que a gente vive no plano terreno e espiritual, né? Por isso que a gente esquece também o que a gente faz durante o sono. Então, são muitas informações. O nosso cérebro material não consegue ter acesso o tempo inteiro a tudo. Então, a Joana de Ângeles nos ajuda a entender também. A introjeção é integrar crenças e valores de uma outra pessoa à estrutura do nosso ego. Por exemplo, quando a criança integra todo um sistema de valores dos pais, aí às vezes a gente vê as crianças brincando assim, não pode trapacear, não pode fazer isso, pode fazer isso. E aí a gente vê que é aquilo que ela está assimilando das informações que os pais transmitem, né? Vai integrando a sua personalidade. É muito engraçado quando a minha filha pequena, a menor, a caçula, resolve corrigir o mais velho, né? Aí quando eu vejo ela tá lá, faz assim aqui, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Agora ela já sabe falar 3. Ela 3, antes era 3. Lá em casa, eu não sei porque as crianças aprenderam a contar até 10 com uma rapidez assim. Não é nem só até 3, vocês podem ver, até 10, porque 3 não basta lá em casa, né? Então, assimilam aquelas informações e reproduzem, integra a sua própria estrutura. Uma outra situação que é comum também, quando morre alguma pessoa querida, algum familiar, e aí as pessoas pegam algum sistema de crenças, algumas coisas daquela pessoa e integram. Então, morreu a pessoa, eu nunca tinha me interessado por espiritismo, mas aí a fulana que morreu era espírita e começa a se interessar por aquilo. É um jeito também de trazer a pessoa querida para perto, de poder buscar um pouco dela naquilo que ela acredita, naquilo que ela pensa, e aí a pessoa se torna espírita ou se interessa por ler alguma coisa do espiritismo em função daquela perda. A regressão é um retorno a níveis anteriores, por exemplo, do desenvolvimento, a níveis anteriores seguros, conhecidos, para poder lidar com uma frustração. Exemplo clássico, a criança nasceu irmãozinho, a criança já sabe fazer xixi no vaso, no piniquinho, volta a fazer xixi na cama. Né? Ou então a criança que já não tomava mais mamadeira, daí nasce o irmãozinho, volta a necessitar da mamadeira também. Diante daquilo que causa insegurança, a gente regride para um local seguro, aquilo que nos é conhecido, para depois avançar. Então, ele é um processo que, num certo momento, pode nos auxiliar, né? Que nem o animal que se encolhe para poder saltar. Então, também tem da natureza nisso, mas se nós ficarmos presos nessa regressão, isso nos impede de avançar. Então, ficar num comportamento regressivo é ruim. Mas simplesmente fazer esse movimento para depois poder lidar com a situação nova que se apresenta é um recurso que o ego vai se utilizar para poder dar conta daquilo.
um exemplo na vida adulta. Pega uma pessoa que está numa reunião de um homem maduro que está numa reunião de diretoria. E aí começa a acontecer uma situação mais tensa, o inconsciente joga uma informação de quando ele era pequenininho, por exemplo, e se sentia pequenininho perante uma situação tensa em casa, e aí aquela situação tensa na reunião de diretoria faz com que ele se sinta diminuído, e aí por isso se identifique com essa imagem dele pequenininho no passado, e aí ele tem vontade de brigar, de chorar, de espernear, como uma tentativa inconsciente de que viesse uma mãe e o pegasse no colo. E a gente vê, por exemplo, os marmanjos na reunião de diretoria xingando, gritando, né? Que não deixa de ser um comportamento do bebê, um choro, né? Uma reclamação. Então, esses comportamentos, assim, a gente entende como sendo o chorar, ou mesmo quando a gente chora, literalmente falando, é um retorno a um recurso que a gente usava quando éramos pequenininhos. Não estou dizendo que é ruim chorar, pelo contrário, é muito bom, inclusive, porque é um jeito da gente poder fazer aquela catarse e botar para fora. Repito, o ruim é a gente ficar preso naquilo. É o chorar e não acabar mais com aquilo, né? Entra num quadro depressivo, passa um mês chorando, aí não é benéfico. Mas o choro, quando a gente não tem mais o que fazer, a gente chora, é o que a gente fazia quando éramos bebês. A saída para os nossos problemas era chorar. Porque o jeito de falar do bebê é chorar. Então, se o bebê está com fome, ele chora, daí alguém vai auxiliar. Se está cocô na fralda, chora. Então, chorar era uma saída. Depois a gente vai aprendendo outras mais complexas. Mas, até hoje, quando a gente se vê diante de alguma situação que a gente não sabe lidar, a gente tende a regredir e cada um vai buscar algum recurso que se mostre disponível. Alguns xingam, alguns chutam, outros choram. Outros fazem um entendimento daquela situação, podem dar conta daqueles sentimentos que vêm. Mas então a regressão ela funciona mais ou menos assim. A gente tem, por exemplo, também nas situações assim de criatividade, os artistas que precisam passar por um momento mais regressivo, se desligar um pouco do mundo para poder criar, para poder compor a sua obra, para poder colocar aquela energia, disponibilizar aquela energia para poder fazer a sua atividade criativa. Então, também é um momento regressivo da libido, a energia mental se voltando para dentro, muito saudável, né? A natureza nos mostra também, além do animal que se encolhe para saltar, o leito do rio. A gente associa muito a energia mental aos rios, porque é o curso da água, né? Quando encontra um determinado obstáculo, às vezes ela dá uma voltinha para poder retomar. Então, a energia psíquica, ela faz isso muitas vezes também. Dá essa regredidazinha, contorna para continuar fluindo. E é uma energia que é finalista, né? Ela tem como finalidade desaguar no mar. É a finalidade do nosso psiquismo de ser impulsionado para entrar em sintonia perfeita com a mente divina, como se fosse desaguar nesse mar que seria o psiquismo divino. Então a gente busca isso inconscientemente. E a sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade muito regressiva. Tanto que a gente vê o uso e abuso de substâncias que tem também como uma busca assim, desenfreada por a pessoa se colocar naquela onipotência do bebê. As sensações que as drogas proporcionam, difusão de um estado emocional e corporal mais regressivo. Então, também tem esse estímulo da sociedade na qual a gente está inserido. E, obviamente, nesse caso, de uma maneira patológica, né? Como a gente tem uma exigência egóica muito grande de desempenho, de eficácia, às vezes a gente compensa isso com um movimento regressivo. Então, há uma exigência egóica muito grande lá fora e as pessoas compensam buscando alívio nas drogas, no álcool, né? De uma maneira regressiva, buscando essa fusão, buscando essa sensação de onipotência. A sublimação é o mecanismo que o Freud costumava dizer que seria o mais elaborado, vamos dizer assim.
né? Que é poder redirecionar impulsos que são ou pessoalmente ou socialmente inaceitáveis para alguma finalidade construtiva. Mas a sublimação, ela vem dando margem por um mau entendimento, principalmente no meio de nós espíritas, assim, estamos começando a buscar um pouco da psicologia e em função até da Joana de Ângeles para entender os processos. Eu não sei, eu tenho escutado muito no meio espírita umas colocações assim muito equivocadas a respeito da sublimação, porque eu escutei uma palestra do Marlon esses dias lá no Piauí, no Mednesp, né? Muito engraçado, né? Falando que sublimação não é tu dizer para um homossexual para ele não exercer a sexualidade dele ao invés disso tocar piano, ou em vez disso pintar um quadro, porque é isso que a gente escuta, né? Eu já ouvi isso literalmente. Não, mas quem sabe direcionar a sexualidade para isso, para aquilo, os coitados das criaturas ficam lá, né, não podendo então ter uma vida com um companheiro, com uma companheira afetiva, em função de preconceitos arraigados, assim. A sublimação não é isso, é diferente de um Divaldo Franco, que tem um amor tão grande pela humanidade, isso o Marlon dizia na palestra dele, né, que não há a necessidade dele ter uma companheira, um companheiro, sei lá, porque ele faz um trabalho que é maior, que é mais amplo, ele troca um amor com a humanidade de uma maneira muito mais ampla. Ou Chico Xavier, né? Então é diferente assim de nós, pobres mortais, que a gente está numa condição assim de poder ter os nossos relacionamentos, crescer com isso. Então, dizer que é canalizar a energia sexual para pintar quadro é uma bobagem, certo? Agora, é um deslocamento da libido de um nível mais primitivo para um nível mais criativo, mais elaborado. Isso sim. O Freud dava como exemplo o seguinte, ele dizia que uma pessoa que tem uma quantidade de agressividade muito grande pode ser um açougueiro, né? Em vez de sair matando alguém na rua, pode ser um açougueiro, ou pode ser um cirurgião, porque precisa ter uma dose de agressividade para conseguir cortar os tecidos de uma pessoa que está ali. E sabe o que mais que ele dizia? Que os fofoqueiros podiam ser psicólogos. Isso daí, assim, eu sei que ele está completamente equivocado. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Negação. Então, a sublimação é isso, é poder dar um curso mais criativo, mais construtivo para aqueles impulsos, para aqueles instintos. O Jung associa muito, além disso que a gente vem colocando, ele coloca a sublimação como algo muito parecido com a transformação da energia. Tipo assim, a energia elétrica transformada em magnética. Ele associava muito aos processos da alquimia. Tem livros onde ele faz um estudo aprofundado disso, da transformação do chumbo, que seria aquilo que é vil, aquilo que é impuro, ao ouro, que é aquilo que é puro, perfeito. Então, essas transformações, essa elaboração maior, teria relação com os processos de sublimação. Um processo de transformar a si mesmo. O deslocamento é transferir o sentimento de um alvo para outro. Talvez um outro alvo que seja mais neutro ou menos ameaçador. Sabe aquela pessoa que briga com o chefe, chega em casa e chuta o cachorro? Coitado do cachorro. O cachorro não tem nada a ver com a história, mas leva o chute. É um deslocamento. A pessoa está envolvida com uma situação tensa, vai lá e desconta uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Um deslocamento. A idealização é atribuir a alguém atributos da perfeição e negando os aspectos ruins, né? Como se aquela pessoa fosse ideal, perfeita. A gente vê muito com os adolescentes, com seus ídolos, porque na adolescência há toda uma transformação, a pessoa vai desidealizando a figura dos pais, e aí precisa colocar aquilo em algum lugar, e daí idealiza, né? Escolhe determinadas figuras para idealizar, são os ídolos da adolescência. Então, a gente pode
idealizar para se identificar, buscando esses atributos para incluir como elemento da própria personalidade. Agora, é importante dizer que sempre tem um gancho. Assim como na projeção, sempre tem um gancho. A gente não pendura em qualquer lugar, sabe? Então, está idealizando aquela pessoa, vai ter alguns atributos que são reais. De fato, ela tem aquelas características, só que a gente coloca mais, a gente acha que é mais. Ou na projeção também. A gente projeta, mas não é em qualquer um. Vai encaixar, então não dá para dizer assim que a puritana projeta lá naquela mulher vulgar, ela inventa, aquela lá não tem nada, dizendo, tem as características que são reais, que se prestam a isso. Só que a pessoa vai sempre aumentar. Então, no caso da idealização também, tem elementos reais, mas a pessoa aumenta aquilo. A gente vê muito isso no marketing, onde se usa essa aproximação de valores associados ao produto. Então, pega aquelas propagandas de cerveja com um monte de pessoas lindas e maravilhosas, ao invés de botar as pessoas com as barriguinhas de cerveja, não, né? Por quê? Porque daí tu quer ser linda e maravilhosa e vai beber cerveja. Ou então de cigarro, vocês lembram aquela propaganda do cowboy? Depois morreu de câncer, né? Mas propagandas maravilhosas, e tu se identifica com aquela cena, andando a cavalo, coisa mais linda, e tem vontade de fumar. Então, essas coisas elas ficam associadas dentro de nós, né? Porque mexem com esses processos de idealização. Tinha uma propaganda que o Brad Pitt fez do Corolla, que na ocasião esgotou o Corolla no Brasil, porque a gente tem uma junção dos mecanismos de defesa, assim, a pessoa se sente inferiorizada perante a figura do Brad Pitt. Aí busca se identificar com a figura idealizada, então para compensar aquilo compra o Corolla. Aí se sente que nem ele. Então vocês veem como é que é esse jogo, esse arranjo de mecanismos de defesa. E o marketing usa muito isso, brinca muito com isso, né? A compensação. Sabe a pessoa com baixa autoestima que se acha o máximo? Compensa. É o sapo se acha o príncipe. Então, é uma maneira de encobrir uma fraqueza, seja ela real ou percebida pela pessoa, enfatizando características mais desejáveis. Só que assim, isso pode acontecer de uma maneira positiva e benéfica. O caso de um menino que era deficiente físico, não conseguia jogar futebol, ele gostaria muito, mas não conseguia, e aí acabou se tornando uma pessoa muito estudiosa, indo super bem nos estudos. Eu tenho 2 amigos gays, esse é um bom exemplo também, que no fundo tinham tanto um medo assim de serem colocados para trás, e sofrerem preconceito, que acabaram se dedicando de tal forma nas suas profissões assim que viraram sumidades naquilo que fazem, né? Então, pela compensação, acabam buscando, né, enfatizando muito, acaba usando como estímulo. Ou pode ficar só na compensação, né? O ego fica infladinho lá, aquela pessoa bem narcisista, que porque tem uma estima baixa, fica se achando mais que os outros. Então, tudo a gente sempre pode usar de uma maneira ou de outra, né? Pode aparecer nos sonhos. Se eu sou uma pessoa que me acho muito desminguida, eu vou sonhar que sou uma rainha maravilhosa. Então aparece como compensação assim também. Ou então a pessoa está de dieta, sonha que está comendo horrores. Vocês estão de dieta? O que vocês estão rindo? Sonha que está comendo chocolate. Só no comendo. Não é nem no sonho. Mas a compensação ela é um processo natural também, né? Se a pessoa está com uma falta de uma determinada vitamina, aí sente às vezes vontade de comer determinado alimento. Tá com falta de vitamina C, tem vontade de comer laranja. Isso pode acontecer também. Ou então quando a pessoa tem uma limitação visual e aí desenvolve mais o tato. Então a própria natureza também utiliza isso como uma maneira da pessoa se reorganizar. Exagera de um lado para compensar o outro lado. Agora, pode ter certeza, vocês veem uma pessoa se vangloriando muito de uma coisa,
é uma compensação ao outro extremo. Os opostos, eles vão estar sempre nesse jogo de equilíbrio. A persona é muito usada para compensar o ego na nossa sociedade. As pessoas, às vezes, com excesso de academia para compensar um ego raquítico. O psicólogo que está sempre analisando o outro. O médico que sabe tudo. O isolamento. Isolamento é separar um pensamento ou uma lembrança penosa, ruim, ou um afeto, uma emoção associada com alguma recordação. Isolar o afeto daquela lembrança penosa. Por exemplo, uma mulher que sofreu um estupro e aí faz um relato da situação como se não fosse com ela. Né? Quem trabalha com a polícia ou coisa assim já deve ter presenciado situações assim, a pessoa falando como se fosse com terceiros. Na verdade, foi com ela própria, a situação horrível, e aí por aquilo ser muito penoso, você cinde, faz uma cisão, o afeto fica isolado. É uma defesa para a pessoa poder suportar aquilo, não enlouquecer, poder dar conta da sua vida. Ou situações menos dramáticas, assim, ou quando morre alguém e a pessoa tem que dar conta de organizar papelada e bens e coisas assim, aí isola aquele afeto, aquela seu sentimento, a sua dor, para poder dar conta do resto. Também é um mecanismo de isolamento. E a transferência. A transferência eu deixei como último, para a gente poder falar um pouquinho mais dela. A transferência é transferir. Por exemplo, uma menina que não teve pai, e aí quando arruma o primeiro namorado, transfere para ele todo aquele anseio de ter a figura paterna para ele. Acaba colocando o namorado no lugar de pai. Faz uma transferência. Nas análises, a transferência é muito utilizada. A gente usa a transferência nos nossos relacionamentos, sempre de uma certa maneira, numa certa medida. Mas nas terapias a gente procura usar muito isso para poder, através da relação com o terapeuta, trabalhar coisas que não ficaram bem nas vivências da pessoa. E cada linha terapêutica vai usar isso de uma determinada maneira. Mas aí a gente vai ter, por exemplo, a pessoa transfere elementos das suas vivências com pai, com mãe, com chefe, com coisas que acontecem na sua vida fora para a relação com o terapeuta. Um analista treinado, ele vai perceber isso e usar isso para reconstruir aquilo que não ficou bem na vida da pessoa. Na psicanálise clássica, se estimula a chamada neurose de transferência. Aí é por isso que se tem aquela figura do analista neutro, com cara de paisagem, sabe? Que é uma maneira de a pessoa, não sabendo nada do analista, projetar o maior número de coisas possível, porque daí o analista está lá com cara de paisagem, tudo que tu vai supor a respeito dele, a maior parte, não sendo você um bom telepata, vai ser elementos do próprio psiquismo da pessoa, das próprias experiências, das próprias impressões. E aí, com base nisso, se pode pegar esses elementos e entender o que não está bem na pessoa e poder proporcionar uma nova vivência. Mas mesmo sem trabalhar diretamente com a transferência ou com a análise da transferência, porque aí a gente pega, assim, por exemplo, um caso. A pessoa chega para um analista dizendo que está fumando maconha. Aí um analista freudiano clássico, o que ele vai fazer? A pessoa leva aquela informação, nesse caso, esperando que o analista reprima, ou reclame, ou diga qualquer coisa, repetindo o padrão que ele tem de vivência com o pai. Um analista freudiano vai dizer, pois é, tu está me colocando aqui no lugar do teu pai, tu quer que eu... tá esperando que eu te reprima, ou que eu te diga tal coisa, tal. O Jung, ele entende um pouquinho diferente, ele vai entrar na transferência para trabalhar de um outro jeito. Ele vai entender que o paciente está querendo colocá-lo nessa posição paterna, mas ele não vai entrar nessa posição. Ele vai tentar entender o quê? Que aquela pessoa está com uma fragilidade num determinado aspecto que ele está procurando compensar através do uso da maconha,
esperando essa punição vinda da figura paterna, só que daí, ao invés de interpretar essa transferência ou atuar a posição paterna, que seria numa relação normal, induziria a pessoa a atuar aquilo, na análise não vai acontecer isso, o que o Jung faria? Né, um analista junguiano, ele vai procurar localizar a fragilidade que está por trás daquele uso da maconha. Ou a necessidade do porquê que ele está fazendo daquela maneira, do porquê que ele está precisando ou provocar o analista daquela maneira. Estou falando muito complexo? Não dá para acompanhar, né? Então, o que ele faria? Procuraria localizar essa fragilidade para trabalhar ali, valorizando os aspectos positivos daquela pessoa para que ela não precise estar compensando através do uso da droga. Então, vocês veem como é interessante, como é complexo, né? Mas as transferências, elas acontecem o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está brigando com o chefe e a briga, na verdade, é com o pai ou com a mãe. Ou muitas vezes a gente está defendendo uma determinada teoria ou está defendendo determinado posicionamento, aí no caso dentro da doutrina espírita, mas a briga não é com aquele colega, com aquele dirigente do grupo, com aquele professor, a briga é com a mãe, é com o pai, representado ali por aquele posicionamento teórico. Então essas transferências também ocorrem o tempo inteiro. Eu li em algum desses livros que a transformação não adoece. O que adoece é a forma com que buscamos essa transformação, né? Perfeito. Então, cada uma delas que tu mencionou tem a parte bem ruim, mas também tem a forma de usar de uma forma bacana, assim, para te levar o equilíbrio, né? Tudo na psicologia é assim. Tem um aspecto que é saudável e um aspecto que pode ser patológico, na maneira como a gente vai lidar com aquilo, né? Então, a gente tem essas diversas possibilidades adaptativas. Alguns exemplos a mais, assim, dentro dessa ideia assim, do que é saudável, né? A gente pega um exemplo de palestra. Dar uma palestra. Muitas vezes é comum ter ansiedade antes de uma palestra. O que é essa ansiedade? Às vezes é o medo do ego, é o medo... Para muitas pessoas, dar uma palestra desperta o medo da morte. Por quê? Porque é o medo da morte do ego, é o medo do que os outros vão pensar de mim, é o medo da morte da minha autoimagem. E aí, em função disso, nosso organismo dispara reações que servem para luta ou fuga, ou para que se fingir de morto, que são aqueles recursos usados desde quando a gente estava lá, né, mais bichinhos, quando a gente era homenzinhos das cavernas. Então, dispara aceleração cardíaca, suor das mãos, dá um vermelhão. Isso aí é um mecanismo de luta e fuga. Ou então aqueles brancos, a pessoa vai falar, não sabe nem mais o que estava dizendo, que é o se fingir de morto. Então, isso são... Porque, no fundo, é o medo da morte. Então, porque a gente tem medo de falar em público, tem medo de morrer. O que acontece? Frente a esse medo do ego de morrer, ele pode usar alguns mecanismos de defesa. Ele pode usar a negação, que é um método um pouco mais primitivo, e pode fazer de conta que não está nem aí, e de repente até esquecer da palestra e não aparecer. Negou até que tinha palestra para fazer. Né? Ou então ele pode fazer uma formação reativa, uma projeção. Vamos botar assim, uma projeção. Projeta na plateia, que nem vocês estavam brincando comigo, né? Essa é uma projeção tua. Projeta na plateia esse medo que é seu e acha que a plateia é que está com medo dele. Ou então que a plateia que está sendo hostil, sei lá, faz uma projeção. Ou uma racionalização. Arruma milhões de desculpas para não fazer aquela palestra, para se escapar. Agora, o que seria uma saída saudável? Seria poder perceber que está com medo, poder perceber que a ameaça não é de uma morte real, então ele não vai morrer. No máximo, pode acontecer das pessoas não gostarem dele, e aí ele vai ter que poder suportar essa frustração, e tá tudo bem. E aí ele vai lidar com aquela situação. Isso é uma saída saudável. Então, por isso que quanto mais conscientes a gente puder se tornar, quanto mais recursos a gente for dando para o nosso ego, para poder reconhecer esses nossos elementos, mais a gente vai tendo saídas criativas, construtivas, saudáveis, para todos os desafios que se apresentam.